contar uma história para vocês interessante, pessoal. É um documentário da Star Media. Eu falo sempre que os documentários que o Arte da Guerra indica, você tem que ter paciência, porque é tudo coisa de 4 horas de duração. Isso aqui tem 4 capítulos. 4 capítulos. Chama-se Guerra Mundial Ano Zero. É narrado em espanhol. Guerra Mundial Ano Zero. É a história da Guerra da Crimeia em 1854 e 1856. Tem muito pouca coisa que presta sobre a Guerra da Crimeia no Ocidente. Se vocês lerem isso aí, vocês vão desaprender. Esse Guerra Mundial Sério é feito pela Star Media russa. E lá eles mostram os jornais franceses e britânicos da época da Guerra da Crimeia. Se a gente olhar aquilo, é uma repetição ipsis literis do que se fez agora. É a mesma coisa que se fala dos russos hoje, franceses e britânicos falavam na Guerra da Crimeia em 1854. Assistam esse documentário, porque o russo considera a Guerra da Crimeia a Primeira Guerra Mundial. Porque teve combate, além da Crimeia, teve combate no Mar Negro, na costa da Turquia, teve combate no Ártico, essa que é a verdade, e teve combate no Pacífico também. Então é interessante vocês darem uma olhada nisso, em todos os aspectos, tá? As burradas que os britânicos fizeram, né, em termos de logística. Na Guerra da Crimeia aparece a figura da Florence Nightingale, ficou evidente que morria mais gente de doenças ou de maus tratos pelos ferimentos, etc., do que no campo de batalha. A Florence Nightingale que começa a organizar isso daí, começa a melhorar o serviço médico do exército britânico, a logística britânica, a francesa nem tanto, mas a logística britânica na Guerra da Crimeia é uma coisa pavorosa. Tem vários documentários aí, vocês assistem. Deixa eu devolver para o Rodolfo e para o Edilson. Só uma consideração. O Daniel Hélio falou uma coisa interessante. Uma coisa que eu admiro muito é o canal de comunicação do povo russo com o gabinete presidencial. É uma situação bastante interessante. Se nós formos estudar os 1000 bloggers, ou seja, os canais militares russos principais lá na Rússia, eles são recebidos diretamente no Kremlin. Porque o Kremlin, olha só que situação interessante, o Kremlin não confia, na época do auge do Shoigu, do Gerasimov, não confiava nos relatórios oficiais do porta-voz do Ministério da Defesa, o Konatchenko. Não levava credibilidade nenhuma. E usava o Kremlin como contraponto os canais militares russos, que tinham entrevista direto com o próprio Putin, como o Rybar. O Rybar tem conexões com o Kremlin. E ainda assim é bastante crítico dos militares. Ou seja, o próprio Kremlin estimula esses canais militares serem um contrapeso aos erros dos militares. Tanto que os canais militares russos são os primeiros a denunciar as operações do FSB prendendo militares de alto escalão por corrupção. Volta e meia eu compartilho isso nas nossas comunidades. Operações do FSB que prendeu lá um chefe lá do diretório de construção do Ministério da Defesa por corrupção. Prendeu um general tal também por denúncia de corrupção. Então, assim, quando caiu o escalão do Ministério da Defesa ligado ao Shoigu, os canais militares russos foram os primeiros a falar qual o motivo da prisão, o que aconteceu, e até ironizar, né, que não era perseguição, era auditoria. Porque o próprio Kremlin usa isso como uma forma de gerar um certo accountability da sociedade russa perante os militares, para não ficar o Kremlin capturado pelos militares, que há um temor disso. Há uma preocupação do Kremlin, do Silovik, né, da comunidade de inteligência, do aparato de segurança, dos militares terem muita força. É interessante perceber isso, tá? E, logicamente, esses canais eles têm fontes de campo, de combatentes de frente, e que relatam lá o que está acontecendo mesmo, de forma bem crível. O Rybar, por exemplo, quando ele reporta um setor do fronte, deixa claro que, embora tenha sido anunciado a liberação do assentamento, vamos supor, o Dakhmey, ali em Pokrovsk, ainda não há evidências objetivas. Fala muita expressão, zona cinzenta, névoa de guerra, entendeu? E não são censurados, não são perseguidos, não são investigados, porque eles têm contatos mesmo com o próprio Kremlin.
Então é interessante notar que é complexo o regime russo. E o Ocidente não consegue entender isso. Pensa que esses canais militares é tudo propaganda de vitória fantasiosa, é justamente o contrário. Você vai ver os canais militares russos, como o do Boris Rosen, fala que a guerra vai durar no mínimo até 2029. O Dois Majores, sempre quando faz um resumo semanal, um resumo da semana, deixa claro. Engraçado, todos eles falam, o inimigo é forte, falando da Ucrânia, o inimigo é poderoso, exerce uma resistência organizada, tem massa crítica humana, tem muito equipamento ainda. Engraçado que eles sempre falam isso. O Rybar sempre fala, não pode subestimar, não pode relaxar, não pode vacilar, vai ter ataque na Crimeia. Chegam a ser até alarmistas em relação a um eventual problema que a Rússia vai sofrer. Alertam de possíveis operações diversionárias, manobras diversionárias das forças ucranianas em algum ponto fraco do fronte russo. Enfim, falam bastante isso. Eu estou falando desses mais sérios, que são, e que inclusive têm contato com o Andrei Belousov. Vou explicar uma história. O Rybar e o Coronel Kassad, que é o do Boris Rosen, denunciaram ataques frontais ali na direção Seversky e relatórios falsificados de tomada de assentamento. Denunciaram a morte, várias colunas. Isso ao longo do final do ano passado. O Andrei Belousov, por causa disso, com essas denúncias, foi lá no fronte, na direção Seversky. Aí teve um expurgo, tirou o comandante-geral lá daquele setor, tirou o comandante das brigadas, aí melhorou o setor, ficou mais adequado. Então, assim, é interessante observar que o regime russo é incompreendido pelo Ocidente até nessas dinâmicas. Parece que não. Se for lá no site dos liberais democratas, do Partido Comunista, eles ficam criticando. Eles criticam bastante. Então, assim, ao contrário dos floreios que se tem na mídia ocidental mainstream, parte da mídia dominada pelo regime de Kiev, que tudo é vitória, vamos chegar em Moscou, os canais mais sérios russos são aqueles mais críticos. Críticos em relação à burocracia, críticos em relação ao alto comando militar. Eles chamam muito o alto comando militar russo de a sala dos fumantes, né? Dos barrigudos fumantes. Eles é que falam assim. Então, existe uma incompreensão muito séria. Em relação a essa vertente informativa do espaço informacional russo.